Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos felizes de estar juntos mais uma vez neste dia em que separamos para cultuar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E continuando na exposição do livro de Malaquias, nós vamos abordar hoje o assunto que é tratado dos versos 10 até 16. Malaquias capítulo 2, versos 10 a 16. Malaquias 2, de 10 a 16. E diz assim a palavra do Senhor: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Pai, nós te agradecemos por este texto bíblico que se apresenta para nossa advertência, para nossa exortação, para nosso ensino, e nós suplicamos humildemente que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que somos fracos e que a tua palavra tem o poder de denunciar a nossa fraqueza. Mas nós te damos graças porque, além de apontar a nossa condição, muito mais do que isto, o Senhor gasta mais tempo mostrando como o Senhor pode ser um Deus que nos ajude a lidar com as coisas relacionadas à comunhão contigo e à vida comum que nós temos na nossa existência terrena. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos entendimentos por meio deste texto que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje é muito pesado para a vida ordinária da gente, porque vai tocar em assuntos muito delicados, que afetam não apenas a vida dos nossos líderes, como a gente já estudou em sermões anteriores, em que Deus reprovou a classe sacerdotal de Israel, mas agora esse texto é inteiramente dedicado à população em geral. E isso nos afeta. Nós já vimos aqui que Deus amou Jacó, e por ele, Deus permaneceu fiel à sua aliança. Nós vimos que Deus reprovou o culto feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, com qualquer animal, e condenou veementemente os sacerdotes
não aceitando que eles oferecessem aquele culto desprezível ao seu nome. Nós vimos que Deus mostrou como é que foi feita a sua aliança com os sacerdotes, com a classe sacerdotal, que foi uma aliança de vida e paz. E nós percebemos agora aqui que ele vai falar acerca do tema da infidelidade. Então, o tema da nossa reflexão certamente será: não sejam infiéis, não sejam infiéis. Esse vai ser o tema. Agora, eu queria abordar com vocês 3 aspectos que eu acho que estão presentes no texto. O primeiro aspecto que está presente no texto sobre a infidelidade de Israel é justamente a infidelidade fraternal. O texto nos diz no verso 10: não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. O foco aqui me parece ser dirigido a um povo que tem um denominador comum. Esse povo que tem o denominador comum é justamente o povo de Israel, porque todos eles estão debaixo da mesma fala de Deus. Todos eles foram agrupados debaixo de um mesmo propósito de Deus. Nós lemos hoje no culto que esta nação foi separada das demais não porque ela fosse boa, não porque ela fosse grande, não porque ela fosse famosa, mas porque Deus resolveu utilizar este povo e demonstrar para este povo o seu amor. Foi por causa do amor de Deus que este povo surgiu. Então eu poderia dizer com toda tranquilidade que cada membro desse povo, não importa se homem, se mulher, se velho, se moço, se criança, cada pessoa desse povo era objeto do amor de Deus, estava debaixo desta aliança. Todo menininho era circuncidado no 8º dia. Por quê? Porque havia um relacionamento de Deus com esse povo. Então, ainda que houvessem tribos diferentes, ainda que houvessem patriarcas diferentes nas diversas tribos, ainda que eles vivessem em territórios diferentes no tempo em que eles estavam ocupando o território de Israel, ainda que eles tivessem aparência diferente, porque vai indo, a gente vai criando estilos de aparência diferente, todos eles estavam sob o guarda-chuva da graça de Deus. Se a gente pensar numa versão bem livre desse versículo, a gente pode dizer assim: não somos todos procedentes do mesmo pai. Alguns podem dizer, o pai é Abraão, outros vão dizer, o pai é Deus. Eu prefiro usar a ideia de Isaías que diz, tu és nosso pai. Quando ele fala com Deus, ele diz, tu és nosso pai, Isaías 63. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Nós estamos debaixo do mesmo pai, nós adotamos o mesmo código moral, código legal, código civil, nós estamos vivendo debaixo de uma mesma coordenação divina. E Malaquias lembra que o Senhor criou a todos, foi o Senhor quem deu vida a Israel. E então, lá em Isaías 43, ele diz agora, sim, diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou a Israel, não tenha medo, porque eu o remi,
Eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Malaquias está se dirigindo a um remanescente, a um pedaço muito pequeno daquela grande nação que foi formada no princípio, de 12 tribos, ficaram poucos, talvez a maioria expressiva da tribo de Judá. Mas agora, no tempo de Malaquias, eles estavam muito desesperançados, muito esquecidos da graça de Deus, eles estavam confiando nas suas próprias tomadas de posição, tanto é que o culto não era aceito por Deus. O fato, meus irmãos, é que Malaquias acusa aquele povo dizendo: vocês estão profanando a aliança dos pais por serem desleais uns aos outros. O que é profanar? É colocar vergonha, é quebrar, não é? Não dava para confiar nos conselheiros, não dava para confiar nos sacerdotes, não dava para confiar em ninguém, porque havia um tom de deslealdade entre o povo. As pessoas eventualmente se criticavam, as pessoas se ofendiam, as pessoas não tinham paz umas com as outras, a despeito de estarem sob o guarda-chuva da graça. Elas se tratavam como pessoas que muitas vezes tinham laços de inimizade. E quando olhamos para o texto, nós temos que nos lembrar que esta aliança de Deus era muito antiga, e esta aliança tinha ficado fora do foco desse povo, porque esse povo tinha sofrido muito, esse povo tinha apanhado justamente do Deus que o chamara do Egito, e agora eles estavam muito desanimados, o templo não fazia mais a menor importância para eles, porque tudo estava profundamente ligado a um secularismo. Ainda que eles tivessem a Bíblia na mão, ainda que eles tivessem o ensino rabínico, ainda que eles todo o tempo tivessem culto, eles estavam em frangalhos, porque eles não se amavam mutuamente, eles não se respeitavam mutuamente. Malaquias os acusa de pessoas desleais. Esse povo é acusado de profanar a aliança de Deus e os seus termos, sendo desleal, ou menosprezando, ou agindo falsamente uns para com os outros no que se refere à fraternidade entre irmãos. Eu quero lembrar um texto de Levítico 25, versículos 17 e 18, que dizem assim: que ninguém explore o seu próximo. Olha o que a lei dizia para eles: que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, e assim vocês habitarão seguros na terra. Mas no tempo de Malaquias e no tempo de Neemias, que é contemporâneo, nós encontramos a seguinte situação, capítulo 5 de Neemias, e diz assim: se levantou um grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos que hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar o rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso,
pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Em outras palavras, os judeus ricos foram se mantendo, mas os judeus pobres foram hipotecando as suas casas, as suas plantações, os seus terrenos, e quando não havia mais recursos para pagar, eles foram vendendo os próprios filhos para os judeus ricos. E Deus tinha dito o quê? Que ninguém explore o seu próximo. Eles não se importavam mais. Não fazia diferença se um membro da comunidade tinha posse e o outro estava passando fome. Não fazia diferença se um estava sendo opulento e o outro oprimido. Malaquias está levantando a voz para dizer: isso é deslealdade para com aqueles que estão debaixo da mesma graça. Bom, quando nós olhamos esse quadro, nós temos que fazer uma aproximação do nosso encaixe aqui. Quando nós perguntamos o que é igreja, nós temos várias definições de igreja. Mas, em síntese, a igreja é a constituição de todas aquelas pessoas de todos os tempos que o Senhor Jesus Cristo alcançou com seu sacrifício, e os efeitos do seu sacrifício foram aplicados sobre ela. São pessoas que estão debaixo do mesmo guarda-chuva da graça. Concordam vocês? Entretanto, nós lemos na Escritura coisas desse tipo: vocês se devoram, vocês se mastigam, vocês se destroem mutuamente, vocês lutam, vocês têm partidos. Paulo, dizendo aos Coríntios, dizia que a igreja era um conjunto de partidos diferentes, em que havia discussão, briga, confusão. Nenhuma pessoa prestava atenção no fato de que todos estavam debaixo da graça do Senhor. Quando a gente percebe a fala apostólica a respeito desse assunto, a gente lê, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, essa fala do apóstolo: em Cristo Jesus, vocês, judeus e gentios, que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Os crentes fazem parte desta nova humanidade, porque eles estão inseridos dentro de um contexto de que o sangue de Cristo foi aplicado sobre eles, e que o Espírito Santo passou a residir no coração de todos. Quando o apóstolo fala aos Efésios, ainda no capítulo 4, ele diz o seguinte: eu peço a vocês, eu que sou prisioneiro do Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. O apóstolo explica que a igreja está jungida sob a unidade do Espírito Santo. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento tudo girava em torno do governo de Deus sobre a vida dos israelitas, no Novo Testamento tudo gira em torno da vontade de Deus pela condução do Espírito Santo, de maneira que quando nós olhamos um para o outro aqui, nós não somos conhecidos, nós não somos amigos de WhatsApp, nós não somos pessoas
de relacionamento relativo. Nós somos pessoas da família de Deus e corre nas nossas veias o sangue do Senhor Jesus Cristo. O que significa que não há nem rico nem pobre, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. O judeu perdeu isso. E o judeu se tornou desleal, porque ele entendia que a vida dele era dele e ninguém tinha nada com isso. E o grande problema é que, do mesmo jeito que hoje a gente colocou a Claudinha aqui para ser enviada por todos nós, é um pedaço de nós que vai para fora do país. Não é só da família deles. Porque o relacionamento que Jesus Cristo impõe aos crentes é um relacionamento mais chegado do que irmão. É um relacionamento místico, é um relacionamento de oração, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de perdão, é um relacionamento que envolve todas as áreas da nossa vida. Eu entendo que a gente não deva se meter na vida alheia, mas isso é uma coisa, o fofoqueiro ama investir na vida alheia, mas o crente não faz isso, o crente é zeloso pela vida alheia, do contrário, ele é desleal à igreja, ele é desleal ao povo de Deus, ele é desleal a graça de Deus. E eu quero terminar esse argumento pensando aqui no que Jesus Cristo orou, para que a gente entenda a importância de perceber que aqui a infidelidade a uns aos outros vai na contramão daquilo que Jesus Cristo pretende. Em João 17, versos 20 a 23, ele diz assim: não peço somente por estes, pelos discípulos que ele tinha vivendo ao lado dele. Não peço por estes somente, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ora, estamos aqui. Nós, as pessoas, fomos crendo. No decurso das gerações, os pregadores foram passando, até mesmo dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, e nós cremos. Hoje nós somos a igreja do presente, nós somos a igreja visível hoje. Nós somos a igreja que se identifica com o Evangelho de Cristo. Entretanto, ele diz assim: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Como é que é? A fim de que todos sejam um. Nós tenhamos a mesma visão, nós tenhamos o mesmo prazer, nós tenhamos a mesma luta, nós tenhamos uma solidariedade que nenhum outro segmento da sociedade humana pode nos oferecer. E Jesus continua orando: como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste e os amaste. Eu sei que cada grupo denominacional tem o seu expediente de evangelização. Todos nós nos preocupamos em evangelizar o mundo. Todos nós temos os nossos missionários. O problema é que nós somos desleais uns aos outros. Nós nos desrespeitamos perante o mundo. Nós nos ofendemos publicamente.
Nós guardamos reservas para aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de outra maneira, diferente, um pouco diferente do que nós. Nós não nos vemos muitas vezes como o corpo místico de Jesus Cristo na terra. Nós nos vemos como grupos denominacionais. E isso interfere profundamente no testemunho que a igreja dá acerca do seu Salvador. Que coisa difícil. Vocês não acham? E nós lutamos uns contra os outros, não importa se é crente. Eu já ouvi várias vezes essa frase: cidadão é crente, não vou trabalhar com ele, porque crente não é pessoa de confiança. Olha que desastre para o evangelho. Eu prefiro um incrédulo trabalhando comigo do que um crente, porque o crente não faz o seu dever, o crente não age profissionalmente, o crente não trabalha direito. Que vergonha! Quando a Escritura nos dá toda a competência para nós sermos os melhores da terra, em questão de moral, em questão de ética, em questão de conduta, em questão de consciência do dever, nós brigamos entre nós. E quantos há na própria igreja local que falam pelas costas uns dos outros? Eu não vou orar por fulano de tal, não, ele não merece. Eu não sei se existe alguém aqui que já pensou isso, mas pelo amor de Deus, arranque isso da sua carteira, arranque isso da sua fala, arranque isso da sua vida. Quando nós olharmos uns para os outros aqui, vamos olhar como filhos de Deus, olhando para filhos de Deus. Nós estamos juntos, não foi porque nós gostamos desse ambiente, nem das pessoas que conduzem, nem por conta da música, nem por conta de qualquer estratégia. Nós estamos juntos aqui porque o Senhor nos pôs aqui. Não sejam infiéis uns para com os outros, é o que Malaquias está dizendo àquele povo, e certamente é um puxão de orelha para mim e para você. O segundo ponto que eu queria abordar, meus irmãos, vai do versículo 11 ao versículo 12, e diz assim: Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor. Naturalmente, todos aqueles que estão responsabilizados por entregar ofertas ao Senhor estão envolvidos aqui. Então, Judá profanou o santuário do Senhor, a santa semente do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Desde o comecinho, quando Deus constituiu Israel, Deus foi claro em dizer o que ele queria. Êxodo capítulo 34 vai dizer assim: não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com deuses deles e lhes sacrificando, alguém convide vocês, e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio deles, das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Mais tarde, repetindo a lei, Moisés lembrou no capítulo 7 de Deuteronômio: não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim,
para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Vou trazer aqui o testemunho da Escritura acerca de Salomão. Salomão foi aquele que construiu o templo de Jerusalém. Salomão é registrado nas Escrituras como um homem profundamente sábio, não é? Entretanto, a Bíblia não esconde o fracasso dele. E onde foi o fracasso de Salomão? Foi soberba pessoal? Foi orgulho por conta daquilo que ele conquistou? O que foi? Foi casamento. Foi casamento. E como é que ele casou? Está escrito aqui em 1 Reis. Sendo já velho, aliás, Salomão foi sábio e louco, não é? Porque no nosso casamento a gente deve ter uma esposa e a gente precisa saber muito bem como lidar, não é, dona Esther? Não é? Existe uma palavra em inglês que é boa para o momento, enough, significa suficiente, o bastante, 1 e 1 é o bastante, tanto para a mulher é um peso ter mais do que um, quanto para a mulher ter mais do que um, não é? Não é? Muito bem. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote. Prestem atenção na ficha de Salomão. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão, aquele que construiu o templo, construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter se desviado seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. O que aconteceu? Ele foi se envolvendo com casamentos, fazendo alianças, aumentou o território graças a essas coisas. Entretanto, qual foi a sua postura? Ele foi cedendo. E eu quero fazer uma pergunta objetiva para você. O que é mais fácil? A gente segurar ou a gente soltar? A gente segura por um tempo, mas vai dando dor e a gente solta. Salomão fez isso. No tempo de Malaquias, um pouco antes, no tempo de Esdras, qual é a ficha que tem? Qual é a ficha que tem da história? Alguns dos chefes vieram falar com Esdras, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles continuam amigos e convivendo em sociedade com toda aquela gente que Deus reprovou por causa dos seus ídolos. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com esses povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Ou seja, o povo de Israel
começou de cima a escolher mulheres diferentes. As hebreias já eram matéria assim de cansaço para eles. Eles começaram a olhar para fora, mulheres com roupas diferentes, mulheres com costumes diferentes, mulheres mais libertinas, mulheres mais abertas a uma conduta e que finalmente não tinham o mesmo credo que eles, a mesma confiança no Deus da aliança que eles. E a questão é, que diferença faz? Eu estou casando pelo sexo, eu estou casando pela vida de riqueza, eu estou querendo novidade, eu não posso ficar numa relação assim, 47 anos. Eu tenho que mudar, eu tenho que procurar pessoas mais jovens. O pior que isso acontece, inclusive hoje, não é? Nada muda. Nada muda. As pessoas não imaginam o que é se casar com alguém que tem uma fé diferente. Ou se elas se casam com uma pessoa de fé diferente, não demora muito, elas começam a se arrepender, porque não existe consenso, não existe, o que existe é conflito, porque nós somos pessoas integrais, a fé faz parte da nossa constituição como pessoas. No tempo de Neemias, vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. E Neemias diz assim: os filhos desses casamentos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Que ensino esses cônjuges que pertenciam à aliança estavam dando para os seus filhos? Nem a língua nativa deles, eles eram capazes de transmitir, eles enfraqueceram completamente. Deus disse: eu não quero isso para vocês, eu quero que vocês vivam dentro do guarda-chuva da minha graça. E eu quero que vocês tenham parceiros e parceiras, casados obviamente, dentro desta aliança da minha graça. Por quê? Porque eu vou abençoar os dois, eu vou fazer dos dois um corpo só e vou ser companheiro deles. Mas se vocês forem procurar outra coisa, vocês tenderão à apostasia, eu estou avisando. Tem gente que diz: não, pastor, pode ficar tranquilo, eu não vou me perder não. O reverendo Luiz deve ter a experiência de quanta gente que entrou nessa situação. O texto sobre Salomão foi recordado por Neemias no discurso que ele fez, e ele disse assim: entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, ele era amado por seu Deus, e Deus o colocou sobre Israel como rei, mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Meus irmãos, Deus não proíbe o casamento entre raças. Deus insiste no fato de que nós não devemos nos envolver com pessoas que adoram outro Deus.
Então eu vou citar aqui duas mulheres famosas da Bíblia, uma delas é Raabe, que casou-se com Salmão, da linhagem de Israel. Faz parte da geração de Jesus Cristo, da ascendência de Jesus Cristo. Quero chamar sua atenção para Ruth. Boaz casou com Ruth, não houve problema nenhum, mas ela teve a coragem de dizer: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. O que Deus queria, o que Deus não proíbe, é que você vá se encontrar, eu não estou falando da Claudinha, mas vai encontrar um broto na Alemanha. Se ele for um crente em Jesus Cristo, vá em frente. O Cláudio não gostou. Por que será que ele não gostou? Então, esta segunda coisa é a infidelidade contra Deus. Não é simplesmente eu casar com uma pessoa fora da minha fé. Malaquias coloca a coisa nos termos de quando eu busco uma pessoa que tem um credo diferente de mim, quando ela adora uma divindade que a Bíblia reprova, eu na verdade estou sendo infiel a Deus. Tamanha a gravidade deste fato aqui. E eu quero lembrar a vocês de uma passagem que o apóstolo Paulo, muito pesada, que a gente evita até pregar, não é, reverendo? A gente evita pregar essa passagem, que diz assim: não se ponham em julgo desigual. Vocês podem amar uma pessoa, mas nenhum amor é incurável. Gente, a Escritura é muito clara. O amor para Deus está em primeiro lugar. Quem não deixa pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, não é digno de andar comigo. Jesus quer exclusividade no amor. Não, mas pastor, eu me apaixonei tanto por essa pessoa que eu não consigo viver sem. Consegue. Porque se você não consegue, não, eu primeiro preciso ceder a essa pessoa, eu primeiro preciso conquistar essa pessoa, primeiro eu preciso ser dela e ela precisa ser minha, depois eu volto para o Senhor. Não volta. Não se ponha em julgo desigual, Paulo falou aos Coríntios, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se. Dói, mas assim como nós temos que deixar os pecados e viver uma vida progressivamente santa, dói abandonar determinados pecados. Do mesmo jeito que dói abandonar determinados pecados, nós temos que prestar atenção no discurso de Malaquias, que mostra claramente que nós devemos saber que, se porventura nós achamos que podemos segurar a nossa vida cristã em santidade, mesmo agredindo o Senhor com a escolha de uma pessoa para qualquer coisa, não apenas para casamento, mas para qualquer coisa, que vai ser nosso íntimo, nossa sócia, nosso partner,
nós corremos o risco de apostatar. Como apostatar? Cair da fé? Pode ser que não. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas eu queria lembrar para vocês, antes de fechar esse argumento, eu estou falando muito, né, pastor? Mas antes de fechar esse argumento, eu queria lembrar a passagem que Jesus conta a parábola do semeador. Tem um tipo de raiz que cai entre espinhos, não tem? E ela cresce, mas os espinhos também crescem, e os espinhos sufocam a planta, de maneira que ela não produz nada. E quando Jesus Cristo fala, olha, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês para darem fruto. Só tem essa possibilidade. Então, se eu faço fusões, se eu tenho envolvimento com pessoas de outro credo, eu perco as promessas da aliança na minha casa. Num certo sentido, eu não tenho o parceiro que vai trabalhar comigo a favor da graça divina. Eu não vou ter quem me acompanhe na oração, porque não crê. Eu não vou louvar o Senhor em parceria, porque não existe nenhuma parceria. O terceiro e último ponto agora é a acusação que Malaquias faz para os judeus, dizendo assim: a outra coisa que vocês fazem, versículos 13 a 16, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por que Ele não aceita? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a que você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por que existe fracasso nas orações do povo? Por que existe fracasso nos sacrifícios do povo? Por que eles tentam impressionar a Deus com as suas emoções, com o choro, com os lamentos? Não é? Assim como os profetas de Baal no tempo de Elias se cortavam todos para chamar, para invocar um Deus que não os ouvia. Deus parou de ouvir aquele povo. Não foi falta de oração, não foi falta de sacrifício, foi desprezo da sua esposa judia. Como é que é? Foi o desprezo do seu casamento. Eles trocaram de mulher. O fato deles abandonarem a primeira mulher foi crucial para que eles caminhassem para um esfriamento em relação a Deus. Portanto, o pecado era contra Deus. Mas agora, o fato deles terem abandonado a sua própria esposa no começo do casamento, abandonaram a mulher da sua juventude, Deus não ouve mais o seu culto. Quando a gente pensa que aquele mundo antigo não era desenvolvido, era assim, tinha muito divórcio na sociedade daquele tempo. Em todo lugar, divórcio era a coisa mais comum que havia. A nossa classe artística é um exemplo do que poderia ter acontecido lá. Casa divorcia, casa divorcia, casa divorcia, casa divorcia.
Qual é o ponto? Qual é o ponto? Qual é o ponto? É que cada pessoa que passou por essa situação tinha que entender que o casamento era um contrato legal, mas era uma aliança da qual o Senhor era testemunha. No dia 22 de março de 1975, lá por volta das 19 horas, casavam-se duas pessoas que estão aqui neste auditório, Esther e eu. Esther e eu. Nós tínhamos 3 pastores fazendo o nosso casamento. Por que 3 pastores? Não vou entrar nesse mérito, não. Mas um que não gostava do um, que não gostava do outro, que não sei o quê, pronto. Só isso eu vou contar. Era um povo que pecava no primeiro ponto do nosso sermão. Eram todos do Senhor, mas nenhum deles concordava com a opinião teológica do outro. Foi uma festa. Mas a coisa mais marcante que o texto nos traz é que o Senhor Deus foi nossa testemunha. Quando a Esther disse sim para mim, eu disse sim para ela. Quando eu disse para ela, eu prometo ser teu marido, e ela disse, eu prometo ser tua esposa, Deus estava lá. Deus estava lá. E Ele foi testemunha desse casamento. Pensa no seu. Pensa no seu. Deus estava lá. E Ele tem força para segurar você e ela e você. É Deus quem ajuda os dois. É Deus quem fortalece os dois. É Deus que abençoa os dois. Tem uma ideia no livro de Eclesiastes que é muito interessante. Não se aplica só a casamento, se aplica a companheirismo de uma maneira geral. E diz assim: melhor é serem 2 do que 1. Porque maior é o pagamento pelo trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Não é gostoso a gente compartilhar as nossas necessidades um com o outro, orarmos juntos e descobrirmos que o Deus da graça está cuidando de nós em todo o tempo? Não é maravilhoso a gente compartilhar da bondade do Senhor juntos? Claro que é. Deus busca, no texto diz que Deus busca uma descendência piedosa. Por que é que Deus está buscando? Porque os principais evangelizadores das novas gerações são seus pais. O que ouvimos dos nossos pais, contaremos aos nossos filhos. Eu já disse muitas vezes e em muitos lugares, meus queridos irmãos, vocês pais têm o privilégio que Deus deu de serem os evangelistas de seus filhos. Não entreguem esse gostinho de levar seus filhos a Cristo para pessoas, para outras pessoas, para a gente da escola dominical, para o professor, para a professora da classe de escola dominical. Levem vocês, os seus filhos, a Cristo, porque Deus lhes dá a graça de participarem desse pacto, e diz assim: eu vou ser o Deus de vocês e o Deus dos seus filhos no decurso das gerações. É por isso que a gente batiza criança, porque a gente inclui rapidamente as crianças desde a infância como membros da igreja, e eles têm que ser cuidados por nós. Toda vez que uma pessoa adulta escandaliza uma criança pelo que faz, pelo que age, e desvia o caminho da criança, sem dúvida alguma existe uma parte de censura de Deus a respeito. Então, olhando para a Escritura,
Nós vemos, por exemplo, que o Salmo 128 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você, sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira. Isso é para pessoas que se mantêm fiéis ao seu casamento. Lá naquele tempo, as interpretações rabínicas, o ensino dos rabinos em sobre Deuteronômio 24, davam a ideia de que por qualquer motivo um homem podia dispensar sua esposa. Qualquer motivo. Era sempre o homem que tomava a decisão do divórcio, nunca a mulher. E quando a gente olha para este aspecto, os doutores da lei foram arguir Jesus acerca dessa questão do divórcio. E o que ele chamou a atenção deles? Ele diz assim: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse: o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornam-se uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Deus ajunta. Deus pega uma pessoa do Brasil e outra pessoa da Alemanha e ajunta. É isso? Ou Deus nos dá a capacidade de amar uma pessoa, e Deus nos dá a capacidade de nos unirmos a ela, e de nós tratarmos e de nós desenvolvermos esse relacionamento até o fim das nossas vidas. Deus nos dá essa capacidade, porque até um crente é capaz disso. Até um não crente é capaz disso. Mas o que o texto nos mostra? O texto nos mostra que quando Jesus Cristo diz: Deus fez dos dois uma só carne, Ele quis dizer o seguinte, que a gente fez a junção de corpos. Toda vez que a gente tem um ato sexual com uma pessoa, a gente se tornou um corpo com ela, a gente casou. Perante os homens, a gente tem que ter uma certidão de casamento. Mas quando a gente tem sexo, a gente casou. Biblicamente falando, e hoje em dia, até nas igrejas, o sexo pré-marital é comum, é normal, quando não deveria ser. Tem uma porção de gente casada na igreja que não é casada no papel. E os pastores passam a mão em cima disso. E o Senhor mostrou que isso não é bom. Então, o sermão das crianças foi menor. Elas já estão de volta. A pergunta é: por que Moisés então deu carta de divórcio, autorizou a carta de divórcio? Jesus respondeu: foi por causa do coração duro, foi por causa da dureza do coração de vocês. Em outras palavras, então você retoma o tempo de Malaquias e você vê, quando os homens, especialmente a liderança de Israel, tomou mulheres estrangeiras, eles pecaram porque eles se desviaram completamente da dependência de Deus, e eles deixaram para trás desprezadas as suas mulheres de origem. Por qualquer motivo. Jesus Cristo disse: a não ser que seja uma questão de relações sexuais ilícitas, a não ser que o teu companheiro, a tua companheira tenha ido para uma terceira pessoa e tenha se envolvido com a terceira pessoa por relações sexuais ilícitas, o divórcio não é para acontecer. O que a gente não pode é deixar o coração ficar duro.
O apóstolo Paulo fala que a ira da gente não deve se acumular para o dia seguinte, tudo tem que ser resolvido de noite, até de noite. Tem alguma encrenca com você, que você não está aceitando do seu cônjuge? Não deixe passar de hoje, e esvazie o seu coração. Não acumule dureza, porque chega um momento que não existe mais ambiente para viverem juntos. Mas onde começou? Começou na primeira falha que não houve perdão e nem ajuste da outra parte. Então, queridos irmãos, é sério o que Malaquias está dizendo, e nós então devemos olhar para cá e ouvir a última fala, a fala do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, quando ele diz assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o marido. Pode haver uma crise tão grande que eles tenham que dar um tempo, mas a recomendação do apóstolo é: não se envolva com uma terceira pessoa, de jeito nenhum, procure voltar ao casamento, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Pastor, eu me casei e depois eu aceitei Jesus como meu Salvador. O que eu devo fazer? Me divorciar? Não, de jeito nenhum. Fala com lá, tem uma entrevista com seu cônjuge. Agora sou crente em Jesus Cristo, defendo os interesses da graça de Deus, estou debaixo do guarda-chuva da graça de Deus. Você fica comigo ou não? Ele diz: fico. Então vamos continuar. E aí então, diz o texto: se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Em outras palavras, se você está casado com uma pessoa que não é evangélica, não se separe. Aguente o erro, mas se lembre de uma coisa: Deus é tão misericordioso, que as suas orações, de alguma maneira, alcançam o seu cônjuge, e abençoam o seu cônjuge, porque ele está junto com um filho, uma filha de Deus. Se não fosse assim, Paulo diz, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito nem à servidão o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Para concluir, Malaquias denunciou esta infidelidade ao Senhor, seja por meio do não reconhecimento dos irmãos, seja por meio da procura de novidade fora da graça de Deus, com outra mulher, seja com o endurecimento do coração com a mulher do primeiro tempo. Não esqueçamos disso que o texto propõe. Não sejamos infiéis. Que Deus nos abençoe.